O preço do cacau aumentou bastante em 2024 e tem muita gente falando sobre isso. Mas será mesmo que investir em cacau é um bom negócio? Se você comprar um pedaço de terra e plantar cacau, você vai ter lucro? Eu me chamo Rogério Vargens, venho de uma família com tradição de 200 anos cultivando cacau lá no sul da Bahia. Sou engenheiro, tenho 50 anos, nasci e cresci no meio de fazenda de cacau. Ajudo meu pai a cultivar cacau desde os 15 anos de idade. Eu vivi de perto a crise da vassoura de bruxa na Bahia no início da década de 1990. Demos a volta por cima e hoje eu administro as 3 fazendas de cacau da nossa família. Por isso eu acho que tenho bastante experiência para falar sobre esse assunto. Para você entender como ganhar dinheiro com cacau, é necessário conhecer primeiro algumas características básicas dessa cultura e algumas variáveis que afetam sua produtividade. A primeira é o tempo da cultura do cacau, que está relacionado com o tempo do investimento. Você quer ganhar dinheiro rápido? Então cacau não é para você. Não precisa nem assistir esse vídeo. É melhor você procurar uma outra oportunidade de investimento no mercado financeiro ou em algum lugar que possa te dar dinheiro rápido. Agora, se você quer ganhar uma renda passiva permanente e consistente no longo prazo, mesmo que isso seja uma atividade secundária para você, cacau pode ser um investimento ideal. E se você realmente quiser se dedicar a um plantio super produtivo ou mergulhar no processo de agregação de valor da cadeia produtiva do cacau fino e do chocolate, poderá ganhar muito dinheiro. A primeira coisa é a perenidade da cultura do cacau. Você planta o cacaueiro uma única vez, ele começa a dar frutos a partir de 3 anos de idade e vive praticamente para sempre. Nas nossas fazendas a gente possui árvores com mais de 100 anos de idade em plena produção. Ou seja, você planta uma vez e terá as árvores produzindo para toda a sua vida. Tendo, claro, fazer um replantio de manutenção e as falhas dos espaços vazios. Nenhuma cultura, nenhuma outra sobrevive se for abandonada. O café, por exemplo, se for abandonado por 2 anos, vai precisar ser replantado. Pelo fato do cacau ser nativo da Amazônia, seu habitante natural é a floresta, ele convive no meio das outras plantas. Então, se a roça de cacau for abandonada, ela sobrevive no meio do mato, mesmo sem tratos, ainda que com baixa produtividade. E se voltar a ser cuidada, limpa, tirada a limo, podada, adubada, com a sombra raleada, a roça de cacau torna-se produtiva novamente. Qualquer terra que você venha comprar vai te gerar um custo de manutenção. Se você comprar um terreno para construir, vai ter que pagar IPTU ou taxa de condomínio se estiver dentro de um. Se você ele só vai te dar renda se você construir uma edificação. Igualmente, se você comprar uma terra para gado, para soja, para café, a compra da terra em si não gera renda. Ela gera um custo, porque você vai ter que tratar a terra, manter a terra limpa do mato, das ervas daninhas. Então, todos esses tipos de lavoura, você só vai obter renda depois de plantar ou de colocar gado, no caso da pecuária. Na terra de cacau, claro, você também vai precisar investir no plantio de cacau para ter uma fazenda produtiva e rentável. No entanto, o ambiente ecologicamente sustentável da agrofloresta de cacau, como temos lá no sul da Bahia, permite que você já tenha uma renda mínima. Isso porque já existem os cacaueiros antigos, que estão dentro da Mata Atlântica, sombreados sob as árvores nativas. Então já é possível obter uma renda de extrativismo explorando esses cacaueiros velhos. E por ser agrofloresta, você ainda pode obter a renda com a venda dos créditos de carbono para as instituições poluidoras. E só por preservar uma agrofloresta você pode ter aquela renda anual passiva. Claro, quando você planta o cacau novo, o cacau produtivo, e espera 3 anos, aí sim, depois dos 3 anos, você vai ter a sua produção de cacau realmente gerando frutos. Mas a grande vantagem é, até você começar a plantar
e ao longo dos 3 anos que você precisa estar tratando da planta nova para formar a sua roça, você já consegue equacionar o custo fixo da sua fazenda, ou até ter uma renda mínima com base no extrativismo do cacau velho e com base nos créditos de carbono. Isso por si só é uma grande vantagem perante todas as outras culturas. Uma outra vantagem é a elasticidade produtiva. Existem fazendas de cacau no sul da Bahia hoje que experimentam uma produtividade muito baixa, de cerca de 10 arrobas por hectare, e outras muito mais produtivas, de 100 a 200 arrobas por hectare. Tem fazendas super produtivas, geralmente fazendas pequenas, com super manejo, produzindo até 500 arrobas por hectare. E já se fala na Bahia do cacau de 1000 arrobas, ou seja, 1000 arrobas por hectare, que seria um cacau super, hiper, mega produtivo. Essa elasticidade acontece porque a produtividade ela depende do manejo. O cacau responde aos incentivos. Se faz poda, se tira limo, se controla a sombra, ele vai dar mais frutos. Se adubar, ele responde com mais produtividade. Se irrigar, idem, responde com mais frutos e mais produtividade. Se a gerência for eficaz, é possível dimensionar a mão de obra para a realidade do plantio. Numa plantação maior e mais falhada, com topografia mais inclinada e de mais difícil acesso, um meeiro dá conta de muitos hectares, num regime de extrativismo, com poucos tratos culturais, baixo custo de produção, porém com baixa produtividade. Para se alcançar alta produtividade, aí de 100 arrobas por hectare, um homem dá conta de no máximo 4 hectares, fazendo aí todos os tratos culturais necessários. Isso vai exigir mais pessoas trabalhando por cada hectare e mais gestão. E claro, esse sistema ele é mais adequado para plantações adensadas de topografia mais favorável. Com o sistema de meia, que é o sistema que a gente usa no sul da Bahia, ou seja, onde o meeiro, o trabalhador meeiro recebe metade da produção e faz todo o trabalho, você consegue dosar as equipes para ter uma melhor relação custo-benefício e trabalhar num padrão de produtividade adequado para a sua área, que dê a melhor relação de custo-benefício possível para você. É possível oferir alguma renda com baixo custo, porém com baixos níveis de produtividade, num regime similar ao extrativismo. É também possível oferir renda alta por hectare, seria um regime similar de fruticultura, mas isso implica numa plantação produtiva, adensada, com boa topografia, intensiva em mão de obra e bem gerenciada. Outro aspecto importante, outra vantagem, é a pouca mobilização de recursos para a safra. Numa lavoura temporária, o cacau não é uma lavoura temporária, é uma lavoura permanente, mas numa lavoura como soja, por exemplo, é bastante elevada a mobilização de capital para cada ciclo produtivo. Na soja, por exemplo, é necessário investir o equivalente a 52 sacas para obter uma produção de 60 sacas por hectare. Por quê? É necessário comprar sementes, plantar, cuidar das ervas daninhas, das pragas e das doenças e fazer a colheita com tratores, colheitadeiras e equipamentos. Se por acaso, no meio do caminho, no ciclo produtivo da soja, há uma quebra de safra, o prejuízo é muito grande, porque todos esses recursos foram mobilizados para não dar resultado. No cacau que a gente cultiva na Bahia, temos um processo mais artesanal, praticamente artesanal, intensivo em mão de obra, onde vigora o sistema de meia, na qual o trabalhador recebe metade da produção e fica também responsável por metade dos insumos. Assim, o proprietário mobiliza pouco capital para a safra. Em geral, nós proprietários, a gente paga metade da limpa, paga o herbicida, paga a adubagem, a outra metade é arcada pelo meeiro. Então, com esse pouco capital, a gente corre menos risco de quebra de safra ou queda de produção em virtude de uma seca, da podridão parda, da vassoura de bruxa ou da queda de preço. Então isso é uma vantagem porque o nosso prejuízo é controlado, a gente não tem um prejuízo grande de vez.
Outra grande vantagem do cacau é a comercialização, o que é um grande problema para muitos produtos agrícolas, em especial para a fruticultura e para a horticultura. Quando o agricultor ele colhe uma fruta, uma verdura, uma hortaliça, ele tem que vender aquilo imediatamente, porque se trata de produtos perecíveis. Se não vender naquele momento, perde. Então qualquer deficiência de logística ou qualquer falha de comercialização leva a um prejuízo. E com cacau isso não acontece, porque a amêndoa de cacau seca que sai da fazenda, ela é uma commodity, é listada em bolsa de valores, tem mercado garantido, não tem risco de não conseguir vender. O cacau seco ele não é perecível, ele é facilmente armazenável e facilmente transportável. Por isso você pode vender a qualquer momento para os diversos compradores nacionais e internacionais, ou até esperar para vender com as melhores condições de preços. Nas nossas fazendas, a gente costuma estocar o cacau produzido no ano e ir vendendo ao longo do ano seguinte, para fazer frente às despesas que se inicia. No nosso caso, a gente vende cacau para uma firma multinacional chamada Barrick Calibu. Ou seja, a gente tem uma conta corrente em cacau nessa empresa. Quando o cacau é seco nas nossas fazendas, a gente entrega por essa empresa sem vender e o nosso cacau fica estocado nessa empresa. Ou seja, é como se a gente tivesse uma conta corrente em cacau, o que é igual a dinheiro vivo. Porque para vender basta dar uma ordem por telefone ou por WhatsApp que o dinheiro é depositado na nossa conta na mesma hora. Ou seja, a cacauicultura ela gera um valor agregado similar ao da fruticultura e da horticultura, porém com a logística e comercialização muito mais fácil e muito mais segura. Outro ponto é que, mesmo sendo uma commodity, a lavoura do cacau permite diferenciação para agregar mais valor. De um lado, a possibilidade de diversificação, pois o sistema de agrofloresta vai permitir a introdução de outras culturas consorciadas simultaneamente com o cacau, como é o caso do açaí, da seringa e da banana, por exemplo. Você também pode diferenciar seu produto produzindo um cacau fino ou um nibs de cacau, por exemplo. O preço desse tipo de cacau é maior do que o cacau comum. Pode chegar até 2 vezes mais o preço de commodity. E você também pode ter rendas com subprodutos do cacau, que é o caso da polpa do cacau e do mel de cacau, o que geralmente é descartado no processo comum. E se você quiser realmente subir, verticalizar na cadeia de valor, pode produzir o chocolate artesanal ou o chocolate fino. Em resumo, investir em cacau significa criar para si uma fonte de renda perene e permanente no longo prazo. Você planta e ele começa a produzir em 3 anos, para a vida toda, num ambiente ecologicamente correto da agrofloresta. O cacau plantado e bem manejado consegue te dar altos retornos por hectares, típicos de fruticultura de alto desempenho, com a comercialização fácil e garantida. Claro que o segredo do sucesso vai depender de variáveis como topografia, solo e clima. Do jeito que nós estamos fazendo, com um modelo de compartilhamento de infraestrutura e gestão eficiente compartilhada da mão de obra, o cacau fica mais rentável ainda. Mas aí é um novo vídeo. Para qualquer dúvida, entre em contato.